Como estão os investimentos, fluxo de caixa e precificação da sua empresa? Hoje nós vamos receber uma convidada especial, Nádia Albino. Ela tem os pés enraizados no associativismo e ela vai poder falar bastante para a gente hoje da sua carreira, do associativismo. Ela é vice-presidente da Regional CEGESC, consultora de finanças e empreendedora. Seja muito bem-vinda, Nádia. Obrigada pelo convite. Obrigada, Edi. Obrigada, Augusto. Show. Edi é o nosso... Edmilson Ortiz é o nosso co-host nesse episódio. Edi para os íntimos, né? Edi para os amigos aqui nucleados. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. E você já começou com uma palavrinha que as pessoas não sabem o que é o CEGESC, né? Então, uma das funções desse papo é entender essa sopa de letrinhas do associativismo, né? Boa. Que a Nádia vai ajudar a gente. Show de bola. Que missão. Nádia, pra gente começar, eu gostaria de pedir para que você se apresentasse. Depois disso, você vem com os recados paroquiais e a gente começa a bater o papo. Bora lá. Eu sou a Nádia Albino. Sou consultora em finanças, trabalho bastante com fluxo de caixa, precificação, estratégia, investimentos, para quem quer crescer, ou então para quem quer entender a saúde financeira. Como é que tá a minha empresa? Eu tô vendendo, tô recebendo, não tô recebendo? Fazer um controle, né? Colocar no papel, porque normalmente o empreendedor ele tem na cabeça. Ele faz uma continha de padeiro, né? Pega o papel de pão ali, tá entrando isso... E às vezes falta alguma coisa ali para colocar, ou ele quer fazer um investimento. Então eu trabalho bastante isso, a viabilidade e a saúde financeira das empresas. No CEGESC, que é esse nome difícil, essa sopa de letrinhas que eu vou tentar desmistificar aqui, é fácil, mas claro, eu já tenho alguma vivência, já convivo com isso, né? E no CEGESC eu estou como vice-presidente regional da Grande Florianópolis, onde eu auxilio 8 núcleos a melhorarem. A melhorarem o que eles oferecem para os nucleados, a fazer essa comunicação com as CIs. A gente tem núcleos, tanto de 150 nucleados, quanto de 5. Um não é melhor do que o outro, um aprende com o outro. Então, eu trabalho bastante essa troca entre os núcleos. Falando um pouquinho ainda sobre os núcleos, hoje nós somos aqui em Santa Catarina 81 núcleos. Núcleos jovens. Dentro de entidades como a Enflo. Isso, dentro de entidades. Aí a gente tem a Enflo, tem CDL, tem associações comerciais e industriais, né, que são as ACIs. Por exemplo, a ACIF é uma associação comercial e industrial. Aqui a gente tem a Enflo, CDL. Então a gente tem várias associações e dentro dessas associações tem os núcleos jovens. Perfeito, show de bola. Daqui a pouco a gente aprofunda um pouquinho mais. Antes disso, eu gostaria de dar os recadinhos paroquiais aqui. A gente sempre para falar da equipe que toca esse podcast, né? Então... nada seria possível sem os apoiadores. São, no caso, o Claudio Omar Vil, da Comodo Produtora, ele que faz toda a estrutura de visual e iluminação. Eu, Augusto Souza, da Lucro Max, eu ajudo com a parte da apresentação do podcast, assim como com a parte de sonorização. E foi o idealizador do podcast, o cara que fez a provocação e aí o projeto se realizou. Show. O Ed, na parte de comunicação, nos auxilia bastante aqui, apoiando sempre e nos incentivando a fazer uma abertura como foi a de hoje, que foi baseado no que ele ensinou aqui pra gente. A Dani Lotterman, nossa assessora de imprensa, comunicação também. A Beatriz Fentzloff, que cuida da parte de mídias sociais e cuida da nossa parte de comunicação. Fentzloff, eu treinei porque eu tive que ser o host dela. Eu nem tentei ainda. E a Georgina Morelli Matos, que fez toda a identidade visual do nosso podcast, essa identidade visual maravilhosa que está aqui atrás da gente. E além disso também, na parte de apoio estrutural, esse nosso cenário foi oferecido pelo Diogo da Madeireira União. Então esse é o grupo, esses são os recados paroquiais, a gente tem que evidenciar quem faz a diferença, né? E a sede, né? E o apoio da própria instituição, né? Da Enflo CDL São José, que é dentro de uma das salas da Enflo que a gente faz esse trabalho aqui, que nasceu aqui dentro, né? Isso, essa é uma iniciativa do Núcleo Jovem da Enflo CDL de São José. Então, é um projeto pioneiro, a gente botou a cara, fez aí, juntando forças dos associados, né, dos nucleados, e aí isso o negócio é associativismo, né? Vocês me chamaram aqui, me convidaram, vamos lá falar um pouquinho sobre associativismo. Mas associativismo é isso, é a gente ter uma ideia e colocar ela em prática e buscar recursos ali dentro do grupo para a gente consiga executar. Um pouquinho de cada um entrega um pouco. E eu vou repetir uma coisa que eu falo em todos os lugares, espalho, em qualquer lugar que eu for. O associativismo, ele vai te devolver o que tu entregar para ele. Né? Como eu falei, a gente tem vários núcleos, a gente tem muitos nucleados, mas se você chegar lá e ficar sentado e não tiver nenhum movimento, não se entregar, não entregar algo, você também não vai receber. Uhum. Então,
É muito importante isso, de citar todo mundo e, cara, cada um entrega um pouquinho. Perfeito. E aí a gente consegue chegar no resultado. Perfeito. E que resultado, né? O Cláudio Mar é um monstro, não? Sacanagem esse nosso podcast. Então tá, vamos lá. Vamos começar falando que a tua formação, pelo que eu sei, né? Contabilidade. Dia do contador hoje. Opa! Estamos gravando no Dia do contador. Exatamente. Parabéns a vocês dois. Muito obrigado. Muito obrigada. E, Nadi, hoje você faz consultorias em finanças, né? Como é que tá esse mercado? Como é que tá a consciência do empreendedor com relação às suas finanças? O que você tem encontrado por aí, Nadi? Gente, todo empreendedor, ele é um cara muito técnico. Todo não, né? Vamos colocar ali que 95% ele é um cara muito técnico. Ele sabe muito vender uma caneta. Mas ele não nos é ensinado, não temos estrutura, né, na educação, temos conteúdo na internet e tal, mas a gente não é ensinado nem dentro de casa, nem na escola, de como empreender, como fazer uma precificação. Então ele sabe muito bem vender uma caneta, ele vai lá e vai comprar várias canetas por 5 e vai vender por 10 e vai achar que tá ok, que ele tá lucrando 5. E ele chega num determinado momento que ele quer crescer. Ele quer alocar uma sala, ele quer vender canetas e lápis, ele quer ampliar, ele quer alguma coisa. Onde ele se depara? Onde é que está o meu dinheiro? Né? O que está acontecendo nesse fluxo entre vender e receber? Ou então, uma coisa que tem acontecido bastante, é o cliente, ele produz, ele entrega, ele vende, mas quando ele vai olhar no banco, não tem dinheiro. Eu já sei o que é isso. Eu passei por isso. Eu gosto muito de dizer que não tem certo nem errado. Não é porque o dinheiro não está lá naquele momento que está errado, mas tem que saber onde é que está o dinheiro. E tem que entender ali o que ele está precisando. Ele está precisando de um fluxo de caixa, a precificação dele tá correta, um planejamento. O que é melhor para ele naquele momento? É antecipar um recebível do cartão de crédito? Ou é buscar no banco um empréstimo porque ele entendeu que ele tem um fluxo descoberto, ele tem um período do mês, onde ele tem mais despesas do que receitas e ele consegue cobrir aquilo ali com juros mais acessível do banco? Porque assim, o banco ele é muito legal quando não precisa. Então, tentar entender esse momento que ele ainda não está precisando, ele não está tão, né, ele consegue ainda ter uns juros compatíveis, uns juros melhores, porque ele tem uma rotatividade, ele está ainda com fluxo azul, não está no vermelho ainda. Porque se ele esperar até ficar o vermelho, então a gente vai entrar no cheque especial, vai entrar numa situação onde o juros vai ser muito maior e também vai impactar na precificação, vai impactar na empresa, vai impactar em tudo. Agora, é engraçado que você falou, eu fiquei pensando, eu já precisei de empréstimo e você tem que provar para o banco que não precisa dele para que você consiga um empréstimo, né? Então, na verdade, o ideal seria que você pudesse recorrer ao banco para alavancar, nunca para tapar furo, né? Tem uma frasezinha bem que eu conheci através do meu primeiro chefe na contabilidade. Primeiro emprego que eu tive na contabilidade, ele falava assim, o banco oferece guarda-chuva no dia de sol. Dia de chuva ele esconde todos os guarda-chuva possíveis. Mas dia de sol te oferece a doidada, né? Então assim, se a tua empresa está bem financeiramente, está prosperando, tem um índice de liquidez ali bacana, ele te empresta. Agora, a minha amiga apresentou para ele uma vulnerabilidade ali, esquece que ele vai fechar todas as portas. Você é parceira do Thiago Crisóstomo na Modelo Vencedor, né? Isso. Como é que funciona esse modelo de consultoria? A Modelo Vencedor veio do associativismo, né? Eu entrei na Modelo para fazer a parceria com o Thiago pelo associativismo, por esse movimento todo, onde eu entrei na Influ, já fazia parte de um outro movimento, outro núcleo jovem. Dentro da Modelo Vencedor, foi muito legal entrar essa parceria, porque eu trabalhava com a parte da consultoria, ia lá, entregava a consultoria, trabalhava às vezes com o sistema da empresa, ou então implantava algum sistema, mas me limitava à entrega da consultoria, estruturava e beleza. Dentro da Modelo, a gente consegue trabalhar várias vertentes. A gente tem a consultoria, que é o que o empresário, quando ele quer estruturar, ele tem que primeiro ter essa parte da consultoria para ele entender o que precisa fazer, né, como é que vai fazer, entender se o sistema, porque quando a pessoa vai lá vender um sistema, né, vai vender o sistema, vai entregar um pacotinho de sistema para o empresário e vai dizer, usa. E o empresário olha aquilo ali e fala, mas será que eu vou ter que usar isso tudo aqui? E às vezes ele precisa de 30% daquele sistema.
Então, na Modelo Vencedor, a gente faz o quê? A gente consegue fazer a consultoria e também fazer essa conexão do sistema. A gente desenvolve o sistema, desenvolve a plataforma, faz mais um 360 na empresa. A gente trabalha também com a parte de treinamentos. Então, isso veio para agregar a consultoria, que eu já realizava financeira. E hoje a gente está com um time aí de aproximadamente 50 pessoas no Brasil, desenvolvendo e fazendo consultoria e aplicando treinamentos também. E atuando no Brasil inteiro, né? Brasil inteiro. Show de bola. Então, além disso, a Nádia é multi-empreendedora, né? Tem mais alguns outros projetos, conte pra gente, Nádia. Então, eu tenho um outro projeto, que é a KW Projetos, onde a gente trabalha com projetos elétricos residenciais, comerciais, industriais, para construção civil. Uhum. Eu tenho uma parceria com o meu irmão mais novo, meu bebezinho, que hoje já é um homem, né? Onde ele projeta e a gente tem esse tipo de serviço também. É bem legal, é uma experiência bem diferente, porque ele é meu irmão, diferente da relação que eu tenho com o Thiago, que ele é meu parceiro de negócio. Então, é um desafio bem grande, mas é muito gostoso, assim, trazer a família para isso. Eu venho de uma família de empreendedores, tenho 2 irmãos, um mais novo e um mais velho, sou a filha do meio. Meu irmão mais velho empreende também, ele tem uma van escolar. E também ele tem a van e empreende no ramo da construção civil também. E o mais novo começou a trabalhar CLT, tentou, mas foi picado pelo bichinho do empreendedorismo. Quando ele nasceu, eu já tinha 15 anos. Então, ele viu, né, tudo que eu construí, onde eu cheguei, e ele parou e pensou assim, mana, eu não quero trabalhar pros outros. Eu quero trabalhar contigo. E aí, hoje, a gente tem um desafio. Por ser irmã dele, em alguns momentos ele se coloca no lugar num lugar como se fosse um CLT e eu fosse chefe dele. E eu tenho que trazer ele para a situação de, somos sócios aqui. Sim. Como ele é a parte técnica nessa empresa, ele, mano, eu faço a operação e você faz todo o resto. Eu falei, não. Se for dessa forma, então eu vou te contratar para trabalhar para mim. E o desafio maior que eu tenho com ele é esse, assim, eu tenho que trazer ele o tempo inteiro para que ele esteja ali ao meu lado. Eu falo, cara, tem que buscar desenvolvimento, tem que aprender para que a gente possa discutir e tomar decisões juntos. Eu quero entrar mais no que são esses projetos de vocês, esses projetos elétricos, para entender melhor a empresa, mas eu não quero sair desse raciocínio agora de trabalhar com irmãos. Isso é muito bacana. Quando eu assumi a empresa na família, eu era sócio da minha irmã caçula. Hoje eu tenho mais parcerias com a minha irmã do meio. Eu sou mais velho e tenho 2 irmãs. E tempos atrás, ela era a irmã do Edmilson da TV. Hoje, no desenvolvimento humano, ela é uma referência, a Sheila Caçula. E a Shirley também tem mais tempo de estrada nessa área do que eu, a Sheila e a Shirley. Então, eu sou o irmão da Sheila das constelações e tal, irmão da Shirley que atende várias indústrias, sou parceiro dela em alguns atendimentos, isso é muito bacana. Mas eu lembro de um episódio, eu gosto de contar umas historinhas que ajudam a gente a entender como é que é a dinâmica desse tipo de relação. Ainda antes da minha irmã Caçula ir para São Paulo, hoje ela mora em Alphaville, porque cresceu o negócio dela na pandemia. Aqui, quando nós dividimos as salas aqui em Floripa, e quando ela saiu, eu fechei uma das salas, eu nunca esqueço que eu queria trocar a impressora da empresa. Tinha que trocar, tava dando problema e tal. E ela usava tanto quanto eu. Daí a Daiane, minha secretária que manda em mim, ela dizia, temos que trocar essa impressora. Eu disse, tá, daí faz o orçamento aí e vê. E aí veio o orçamento, eu chamei a Sheila e falei, Sheila, é o seguinte, tô trocando a impressora e vai sair tanto. Daí ela, problema teu, eu não vou ajudar. Daí ela saiu e daí ele me olhou e disse, deixa assim. A primeira reação dela foi reação de irmã caçula. Depois de uma hora, eu disse, volta aqui. Agora me diz, é o seguinte, como é que tu quer pagar? E aí ela, tá bom, quanto é que deu mesmo? Cara, eu aprendi recentemente que tem um triângulo no departamento, no RH, né, no Recursos Humanos, que é do adulto, o pai e o filho, né? Então, na relação entre sócios ou entre patrão e empregado, geralmente o colaborador se coloca como filho, né? E sempre pede uma ajudinha pro pai. Sempre pede... Cara, tem momento que a gente precisa da autonomia desse colaborador para poder o negócio prosperar, ainda mais quando é sócio, né? Ainda mais quando mesmo sendo irmão ou não, mas enfim, a gente precisa do papel de adulto, né? Então assumir aquele papel de adulto e aí sim, tomar responsabilidade, procurar solução e assumir a responsabilidade sobre aquelas soluções ou decisões tomadas, né? Então é muito importante que
numa relação, principalmente como essa de irmãos, ou enfim, de sociedade, que se tenha a postura de adulto, né? Pra que se converse, não se leve coisa pro lado pessoal, não tenha aquele mimimi, né? Eu separo bastante as coisas. E o meu irmão é mais novo, ele tem 23 anos. Ele tem um pouco de... Um pouquinho mais novo, né? Uns 2 anos. Um pouquinho... Entregou a idade aí, bicho. Já falou lá no começo. Não vai dar pra fugir não, meu. Talvez um pouquinho mais. Mas... O que acontece? Nossa, perdi o raciocínio. Falar de idade, eu me perdi. Não, que você tenta separar bem as coisas. Sim, eu separo bem as coisas. E... Meu primeiro desafio com ele foi ter reuniões semanais. Então a gente tem toda terça-feira às 3 da tarde reuniões semanais. E toda terça-feira às 14 horas ele me mandava uma mensagem: Mana, é necessária essa reunião? A gente não tem nada pra falar. Aí eu falava pra ele: não vou responder. Esteja no link às 15 horas. E aí quando entrava no link, ficávamos lá 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia. E aí no final eu falava: agora responde. Daí ele falou: a gente sempre tem o que conversar, mas... Eu levei alguns meses pra conseguir ensinar ele a fazer isso. E sobre conversas difíceis, era isso. Às vezes a gente tá em reunião, ele mora com meus pais, eu moro sozinha. E a minha mãe tá próximo dele, né? Nós estamos em reunião online e minha mãe tá próximo dele. E eu não tenho limite, assim, né? Não é que não tenho limite, mas não tem essa que é meu irmão. É assim, assim, assado, assado. E a minha mãe grita lá de trás: meu Deus, que grossa! Pra que isso tudo? Protegendo. Tadinho. Pra que isso tudo? Ele é seu irmão. Daí eu falo: Kevin, vai pro teu quarto, fecha a porta, porque aqui é outra relação. Boa. É outra coisa. Outro desafio que eu tive também bem grande na família é que o meu pai não aprovava muito. Meu pai é empresário também. Foi empresário durante 25 anos. Hoje a gente já encerrou os negócios dele. Ele trabalha só no ramo, só tem negócio no ramo imobiliário. Nós tínhamos um buffet, trabalhávamos com alimentação e tal. E quando o meu irmão despertou pro empreendedorismo, meu pai falou: não. Super proteção, não vai. E eu falava: sim, vamos. E aí meus pais começaram: não faz isso com teu irmão, porque teu irmão gasta muito, ele é muito caro, ele não tem noção do que ele tá fazendo. E o que eu... Isso, acho que ficamos uns 6 meses, assim. O meu irmão me puxando, falando: vamos. E meus pais dizendo assim: olha o que você tá fazendo, a responsabilidade é tua. Pô, ele tem 23 anos, ele não é nem uma criança, ele sabe o que ele tá fazendo, né? Não necessariamente, mas sim, tem que passar por isso. E criar casca, né? E aí, os meus pais falavam: não, cuidado, tu vai tirar ele de um estágio bom, que ele trabalhava numa multinacional, fazia um estágio, ele ganhava muito bem. Vai tirar ele de lá, sabe como é que ele é, não sei o quê, o teu irmão tem responsabilidade. Como entre eu e ele são... Pô, agora eu vou... São 15 anos, tu já falou, mulher. Tu já falou no começo. São 15 anos de diferença. E então rola... ele é filho de vô, eu falo pra ele. Ele é filho de vô. Ele tem 2 mães. A mãe dele é eu e a minha mãe, e a nossa mãe. Sim. Porque meus pais saíam pra trabalhar, era eu que cuidava dele. Então a gente tem essa relação ainda. Além de irmãos, a gente tem essa relação que ele me vê um pouco como mãe. E aí, o que eu tomei a decisão dentro de casa? Falei: o negócio é o seguinte, se ele quiser, ele vai, vamos fazer, vamos abrir o CNPJ, mas a gente não fala mais sobre isso dentro de casa. É um recurso. A gente não fala sobre... Posso só concluir? Vai lá. A gente não fala sobre isso dentro de casa, assim, como ele mora com meus pais, eu moro sozinha, a gente sempre se reúne finais de semana na casa dos meus pais e tal. Meus pais sempre reúnem os filhos. E no final de semana, como é que tá a empresa? Tá bem, tá tudo certo. E aí a pergunta, né? Mas tá dando dinheiro? Tá. Bastante. E aí meus pais: não sei o quê. Não. Se eu disser que não, você vai me dar dinheiro? Vai resolver o problema? Então deixa que a gente resolve. Nádia, o que são esses projetos? Assim, porque para mim é uma expressão muito ampla, projetos elétricos, né? Na prática, o que é? Para economizar, qualquer tipo de porte de consumo de energia pode ter um projeto elétrico. Você falou desde residencial também, né? Como é que são? Placas solares? O que é? Então, outro desafio que eu tive com meu irmão foi entender um pouco esse ramo da engenharia, né? Porque o que a gente pensa? Eu vou lá no engenheiro, ele vai me dar todo o projeto, vai me dar tudo, aquele monte de folha, e eu vou levar pro construtor e vai dar tudo certo. Não, não é assim. Sinto dizer. Existem vários ramos da engenharia. A gente tem engenharia civil, a gente tem engenharia elétrica, tem engenharia sanitária e ambiental, e todos eles se complementam. Tem também outras 2 vertentes que eu descobri tendo a empresa com ele, que a gente tem a vertente projeto e a gente tem a vertente execução. Normalmente são perfis,
Aí agora eu vou lá pro meu lado empreendedorismo, né? Onde a gente vai entendendo, são perfis diferentes. Quem projeta é o cara que é um pouco mais introspectivo, que gosta de ficar em casa, que ele quer ficar lá no computador projetando. Ele tem habilidade diferente, ele gosta de coisas diferentes. E quem executa é o cara que ele gosta de falar, de estar lá na obra lidando com o peão. Os dois têm seus desafios, né? E o que acontece? Um projeta e outro executa. É difícil o engenheiro que projeta e executa. Ele pode até fazer isso em início de carreira, mas ele vai descobrindo o que ele é bom, qual é a habilidade dele, e a outra parte ele vai delegar. Então, assim, hoje a gente trabalha com construtores e reformadores. Tanto para quem está começando uma obra. Eu quero fazer uma obra. E aí o consultor vai lá, eu preciso de um projeto para construir. Inclusive, agora recentemente, ontem a gente entregou um projeto para um parceiro da Influ, para um nucleado. Geramos muitos negócios, né? Eu acho que até falamos pouco disso dentro do associativismo. A gente gera bastante negócio. Entregamos um projeto de uma casa que ele construiu e precisava do projeto elétrico para fazer a ligação na distribuidora de energia, no Celesc aqui. Então, tem a parte do projeto, onde ele faz o desenho lá, onde é que estão as tomadas e tal. Ele mede, né, o quanto precisa. E aí ele junta a documentação e faz o pedido na Celesc, para a Celesc ligar aquela energia. Então, essa é uma das vertentes. Ele pode ser feito para quem está construindo, para quem está reformando. E tem uma outra vertente também que a gente está bastante aquecido o mercado, que é a parte da energia solar. Né? Aí, nesse caso, não é uma reforma, nem uma construção do zero. O pessoal que quer colocar as placas, até pela economia, energia renovável, né? Uma fonte por N motivos. Então, essa pessoa precisa de um projeto elétrico assinado por um responsável técnico e ela precisa da entrada também na distribuidora de energia. Então, esse responsável faz o projeto, assina, junta a documentação e dá a entrada. Aí, quando libera, eles vão lá e fazem a virada do relógio, né? Que tira da energia elétrica. Não, elétrica também. Tira da energia da rede normal e liga para energia solar. Boa. É como a contabilidade, né? Eles têm muitas regulamentações, tem muitos cálculos que são feitos. Recentemente a gente teve alguns desastres aqui, né? De pegar fogo, né? De vez em quando a gente ouve uma fábrica, uma casa. Então existem algumas normas, existem alguns cálculos que tem que ser feito. E aí o responsável técnico, ele faz esses cálculos, ele assina e dá o aval dele, né? Esse projeto aqui, ele é viável, da mesma forma que no financeiro, né? Quando a gente fala de consultoria também, a gente analisa a viabilidade do projeto e dá um aval ali, né? Né? Isso aqui tá certinho, então vamos. Aí eles vão lá e fazem a ligação. Voltando ao assunto associativismo. A gente tava falando lá no começo da sopa de letrinha, que é CONAGE, CGESC, AGO, Núcleos e por aí vai. Dia 19 e 20 de outubro vai rolar a AGO de Dionísio Cerqueira, que é um evento organizado pela CGESC, ou não? Então, gente, esse movimento estadual, né, se a gente fizer uma comparação com o município, governo e federal, é como se os núcleos fossem os municípios, o CGESC é como se fosse o órgão do governo, que né, se liga ali o estadual, e a CONAGE ela é o órgão federal. O que acontece? A cada 2 meses, essa galera, jovens empreendedores sedentos, né, por desenvolvimento, conhecimento e se conectar com outras pessoas de outros lugares, é bem engraçado, porque antes de eu entrar no movimento, eu ficava aqui, né, Florianópolis, São José, Grande Florianópolis. E quando eu comecei a me conectar com o pessoal do Oeste, do Meio Oeste, eu comecei a perceber que eles têm desafios diferentes e modos diferentes. E aí a gente compartilha isso e também com essa troca, tanto eles, né, bebem da minha água quanto eu bebo da água deles e a gente consegue melhorar os nossos negócios. Voltando para a EGO, a cada 2 meses, esse pessoal do estadual se reúne em uma cidade. Existe um processo para a escolha dessas cidades, né, para que a gente tenta sempre fazer uma mais numa capital, um lugar mais desenvolvido e outra um pouco mais no interior, para que ninguém fique excluído.
A sigla é Assembleia Geral Ordinária. Assembleia Geral AGO. Ordinária, isso. Estamos com um projeto para mudar esse nome, porque ele é meio feinho, né? Meio burocrático, parece chato, né? Eu vou falar pra você que é chato pra caramba o negócio, pô. E estamos em processo de mudar para Encontro de Jovens Empreendedores. E acho que vai ficar mais bacana, né? Fica Rolê, talvez fique mais apropriado. Rolezinho do shopping. Então, esses encontros acontecem, eles duram 2 dias. A gente tem sempre no primeiro dia um encontro, recepção da galera. A gente tem um case do lugar onde ele se apresenta, fala dos desafios, normalmente alguém que superou algum desafio bacana. Depois a gente tem um jantar e um happy hour, onde a gente faz muitas conexões, assim. Eu sou muito grata às AGOs e ao associativismo, porque eu tenho negócios hoje que saíram do associativismo, né? Então, assim, o CGES que mudou a minha visão empreendedora. Tanto pelas trocas quanto pelas conexões, né? A gente conhecer pessoas e entender que a gente pode trabalhar junto, em parceria. Eu aprendi uma coisa muito legal, assim. Eu sou consultora, o Thiago também é consultor. E dentro de uma visão antiga, a gente pensa sempre em concorrência, né? É meu concorrente, eu não vou abrir pra ele o que eu tô fazendo, vou dificultar a vida dele. E eu aprendi no associativismo que concorrente é quem corre junto. Então a gente pode correr junto na mesma direção. E dentro do associativismo a gente corrobora muito por isso. Vamos correr juntos. Então é uma oportunidade muito bacana de ampliar o teu network, o teu conhecimento e trocar com pessoas. Mas às vezes não tem ninguém do meu segmento é muito específico. Gente, todo mundo tem desafio, todo mundo tem oportunidade e às vezes tu aprende onde tu menos espera. Num transporte, eu fiz uma baita conexão no transporte, saindo de um jantar e indo para um happy hour. Fiz uma conexão de milhões que me ajudou muito na empresa de engenharia. Então, assim, nos pequenos momentos, aproveitar as pessoas que dá muito certo. Você vai plantando sementinhas sem muita pretensão e de repente você vai colhendo e nem percebe. Você disse antes, no começo do bate-papo, que no associativismo, quanto mais você entrega, mais você recebe. Isso é muito verdade. Na hora me ocorreu a minha história com o associativismo. Eu entrei porque eu estava me sentindo muito sozinho. Eu saí de um mercado grande, de uma empresa grande de televisão, fui para minha empresa. Eu e minha secretária, no dia a dia. E aí, nossa, eu preciso estar com pessoas, ouvir mais e trocar ideia, enfim, ampliar minha visão. Só que no começo eu não era muito envolvido. Da medida que eu fui me envolvendo, especialmente pós-pandemia, aí os frutos começaram a vir. E aí com mais frequência, né? Surgir negócios, surgir clientes. Mas sempre nessa postura de fazer a conexão, né? Não sair com o cartão na mão. O pessoal Embora eu tenha que fazer cartões novos. Né? O pessoal confunde muito vir para associativismo, estar nesses ambientes para vender. E assim, experiência minha, acredito que vocês têm a mesma ideia, né? A última coisa que a gente faz aqui é vender. É a última coisa. A gente conversa sobre a família, sobre a empresa, sobre sociedade, a gente troca ideia, a gente vai no happy hour, a gente toma cerveja, a gente dá risada e aí depois a gente vende. Aí indica para um amigo que está precisando, até porque tem que existir a demanda. Não é porque tu tens um produto que eu sou obrigada a comprar, né? Mas a gente pode trocar, eu posso te indicar para um amigo, ou então no futuro eu posso ter aquela demanda que, putz, o Augusto vai conseguir me ajudar nisso. Então é o último que a gente faz, assim. Pois é. Tem uma... Eu tô falando assim de que sem pretensão a gente vai fazendo e vai acontecendo. Eu lembro muito da semeadura, né? A gente planta e colhe no período certo. Eu ganhei uma plantinha da minha mãe há uns anos atrás e, cara, eram 3 folhinhas. Hoje ela tá gigante lá na empresa e, cara, o cuidado que se tem, se pega um solzinho, se não pega. Então é mais ou menos isso, é cultivar uma relação, né? Isso te dá um retorno e não necessariamente abordar a pessoa para vender e tudo mais. Então a gente já percebe que quem vem procurando isso no associativismo naturalmente é expelido, né? Ao contrário, quem cultiva grandes amizades, grandes parcerias ali, tem prosperidade no associativismo, vai longe, né? Qual é a magia de fazer relações? Para mim, as relações que mais têm valor, elas são construídas de forma artesanal, né? Que é olho no olho, com calma, aprendendo a ouvir. Até fiz um vídeo essa semana sobre isso. Não conheço uma pessoa que tu pode apontar e dizer assim, olha, a Nádia é muito chata. Por quê? Porque ela me ouve demais. Não existe isso, né? Agora, quem fala demais é tão fácil a gente se perder no que a gente fala, nos próprios pensamentos, sem se abrir. Então, quando a gente percebe que está num ambiente que tem muito mais
a aprender, a ouvir do que entregar, aí sim a gente entra no processo de entrega ao natural também. Porque até na gravação anterior a gente estava ouvindo isso. É a mesma lógica de você entender o seu cliente para depois saber o que vai entregar. Né? Se eu chego apresentando todas as minhas soluções, ele pode olhar e dizer, cara, isso não me interessa. Ou está perdido lá no meio algo que interessa para ele. Né? Eu vou lá e digo, olha, meus treinamentos são esses. Não. Porque eu costumo ouvir assim, como é que funcionam os seus treinamentos? Né? Qual é a tua necessidade? Qual é a tua demanda? Eu vou tentando entender para ver até selecionar o meu cliente. Não, exatamente. Ou não, né? E essa natureza de se interessar pelo outro é que vai promovendo as relações que têm sentido real, né? Eu aprendi recentemente sobre essa questão de abordar aquilo que interessa quando se fala de resolver fila de balada, né? É uma questão que ninguém quer resolver, né? Na fila de balada tu bebe mais barato porque tá fazendo esquenta, tu conversa com todo mundo, o dono se interessa pela fila porque parece que o negócio tá cheio, então, né? Ninguém quer resolver fila de balada. Então, se tu não sabe exatamente qual é o problema, se tem uma dor naquele negócio, tu não sabe se a tua solução vai atender aquela pessoa. Então, sem entender a dor, tu não consegue dar a solução pro negócio. Então, mais ou menos assim, cara. Então, é legal. Eu sempre ouvi, né? Fazer perguntas, ouvir, tal, pra depois tu falar sobre o teu negócio, né? Não sair atropelando as coisas de uma vez só. Voltando pra consultoria, eu lembro você falando no começo aqui da questão do crescimento, né? Muitos empresários querem crescer. Mas eu fico imaginando que eu como empresário, tá tudo bem, eu quero crescer, vou contratar uma consultoria. Que lindo, o meu sonho de consumo é pensar assim, mas eu imagino que o processo seja outro. Né? Dizer assim, ferrou alguma coisa, tá dando errado aqui, tem algum número que eu não estou enxergando, tem alguma coisa que tá pegando aqui, e na dor eu vou buscar a solução. Qual o perfil do teu cliente? O perfil do meu cliente é o cara... Eu trabalho bastante com empresas familiares. Familiar, eu acho que é o meu imã, né? Eu já venho de empresa familiar, então, assim, é uma coisa que conecta muito. E pra mim é muito fácil o entendimento, porque eu já vivi isso. Eu vivo isso com meu irmão, então são relações diferentes do que uma sociedade que não tem parentesco nenhum, né? Ou uma empresa. E ele é o cara que os pais já têm empresa e está acontecendo um momento de sucessão e aí começa um pouco de conflito ali da nova geração querer impor muitas coisas sem ouvir o que a geração que tá ali, porque quem tá ali já comeu marmita fria. Sim. Né? E quem vai fazer a sucessão normalmente não, né? Já pegou uma situação melhor, já pegou, né, um conforto, a marmita já estava quentinha. Então fazer essa conexão, né? Entender também ali eu tenho minha gestão, minha forma de fazer gestão, minha forma de distribuir. Quando entrar essa sucessão, esse cara, como é que vai ficar o financeiro? Né? Como é que eu vou ter o controle? Como é que a gestão atual, que tá ali vendo tudo que tá acontecendo no dia a dia, vai sair e vai ter controle também do que tá acontecendo, né? Pra conseguir entender se a empresa tá indo bem, se a empresa tá indo mal. Então eu faço bastante essa parte. Outro perfil que eu atendo bastante são mulheres empreendedoras. Mulheres que se sentem sozinhas, que empreendem sozinha e né, que estão ali no dia a dia, na luta. E é uma percepção minha. Augusto trabalha também com essa parte financeira contábil, eu não sei se vai... Mas a mulher, ela busca ajuda mais fácil, assim. Sempre, em tudo. Em tudo, na saúde, na saúde mental, exato, em tudo. Exato. Eu sou admirador das mulheres por causa disso. A mulher, ela busca e ela também tá mais disposta, assim. Né? Ela tá mais disposta a ouvir, a mudar e a crescer. Então, a mulher também, ela tá ali, ela tá vendo os números. Coisa que mais acontece, assim, é a confusão pessoa física, pessoa jurídica. Até onde a empresa tá lucrando e até onde eu estou roubando a empresa. Porque acontece muito isso, né? Um ponto bem interessante. Até onde ali o equilíbrio. E também essa mulher, ela quer entender. A mulher gosta mais dos números, eu acho. Ela quer saber. Ela quer o diagnóstico. Ela quer saber o que, né, no final do dia, o que sobra pra ela. O que ela paga de imposto, né? E é bem curioso porque o homem, ele quer saber, mas ele não quer ver. Não. Imagina se eu vou mexer naquilo ali, se eu vou descobrir o vespeiro que tá ali, mulher, tá louco? Eu vou mexer em coisa que tá... Não, deixa bem quietinho. Tá dando, tá pagando as contas, então vamos manter. Sim, exato. Tu falou agora de um conceito que até, inclusive, é um conceito contábil, né? Que é o princípio da entidade. Pessoa física, pessoa jurídica é outra coisa, amigo. Não é a pessoa física, esquece. Então, se tu tens uma empresa, ela tem a saúde dela financeira, ela tem os colaboradores dela, ela tem... Tudo é dela, não é teu.
teu é a participação que vai dar ali do resultado. Tu vai retirar um Prolabore e se tiver resultado positivo, tu tira o resultado. Esse resultado vem através se não tiver, tu bota o dinheiro. Esse resultado vem através de onde? Da contabilidade, da evidenciação dos números, né? Então, cara, é um assunto delicado. Eu creio que, eu não quero falar porcentagem para não mentir, mas uma enormidade de empresários comete esse erro, né? E acaba que não dá para ter clareza sobre o que é realmente a empresa, ou onde termina a empresa e começa a vida física, e por aí vai. Isso atrapalha muito, né? Para o desenvolvimento ou crescimento do negócio. E aí, quando tu entra na parte de consultoria, acredito que a primeira coisa que tem que fazer é estancar isso, né? Mostrar pro cara, meu amigo, olha só, tua empresa dá resultado. O problema é que na tua vida pessoal, tu acha que tu tá tirando 5 mil dela, tá tirando 15, né? Então, só que tu não enxerga que a moto do teu filho, que o colégio do não sei o quê, que isso tudo tá pesando no teu orçamento. Tu imagina que tá saindo, mas é pouquinho, mas quando tu vai somar, dá 3 vezes mais aquilo que tu imaginava. E aí começa a pegar a dor, né? Porque, não vejo dinheiro, não tem dinheiro, mas tem. Tem. Uma coisa que eu gosto bastante de falar, eu falo muito isso pra quem tá abrindo uma empresa. Nádia, eu quero abrir, eu quero começar, tô saindo do CLT. Quando a pessoa cria uma empresa, ela acha que a empresa tem que pagar as contas dela obrigatoriamente, as contas pessoais. E não é assim que funciona. A empresa tem que pagar primeiro as contas da PJ e depois vai ter o Prolabore e o lucro. E dói, né? E dói, né? Dói, isso aí dói, cara. Por isso que talvez a pessoa não faça. Dói. A empresa não é obrigada a pagar conta de ninguém. A empresa tem que ter rentabilidade. Então a pessoa sai de muitos casos, sai de um CLT, né? Que tá lá, ganha, sei lá, 10 mil por mês. E aí vai pra uma empresa que fatura 10 mil por mês. Aí tu tem que tirar os custos fixos, os custos variáveis, impostos, né? Quando chega lá embaixo dá 2, mas a pessoa quer tirar o 10 igual. Mas eu tô ganhando 10, tá? Mas antes, tu não tinha toda essa despesa aqui, toda essa estrutura. Quem mandou empreender, né? Cara. Pode difícil. ser que no futuro, pode ser não, né? No futuro, eu acredito bastante na prosperidade das empresas. No futuro, ela vai pagar os teus gastos e vai te proporcionar uma... Claro. Só que tem que roer o osso pra comer a carne. E a galera quer comer a carne. E assim, vejo muito. Eu sou empreendedor, eu tenho uma fonte infinita de dinheiro. Eu tenho um case de um casal que eu atendi, que eles são maravilhosos, que eles falaram que a primeira vez que eles empreenderam, eles foram numa festa da igreja, tipo festa do divino, assim, não lembro que festa que era. E compraram um monte de coisa do I99 e venderam na festa. E venderam, só que o que eles compraram, eles geraram um boleto pra pagar na outra semana. E aí eles venderam, juntaram vamos pra um hotel, vamos pra um... Compraram um carro. Um carro. Nossa, Ou venderam bastante. bem, hein? Porra! Que carro que era? Celta? Olha, eu acho que era uma Brasília, uma Belina. Faz muito tempo, tá? Só a empresa atual dele já tem 30 anos. Você deu a consultoria pra esse casal da Belina. Você tá há tempo no mercado, então. Não entendi mais a história deles. Pô, tu quer me desmoralizar, né? A gente combinou que tu não ia fazer pergunta difícil. Lembra que a gente combinou nos bastidores isso? É verdade. Tu prometeu pra mim. E eles venderam tudo e depois veio o boleto pra pagar. E aí eles começaram a se enrolar. E eles falaram que em uma semana eles foram pobres, ricos e pobres. Sim. Eu sinto às vezes isso num dia. Como empresário, às vezes eu passo por isso tudo no dia. Caiu o boleto, Dedé tá cheio, tem que autorizar lá o pagamento. Tô rico, aí vê os agendamentos do dia, não tô. Aí vendeu de tarde pra caramba, opa, tô rico de novo, tô pobre de novo. É uma montanha-russa, como disseram aqui no outro episódio recentemente, né? Mas é muito difícil não confundir as coisas. Esse é um desafio muito grande, tem que ter muita clareza. E aí, quando você traz o exemplo da empresa familiar, né? A gente percebe que é muito além, uma consultoria vai muito além de oferecer ferramentas, informações e recursos. Precisa passar por uma consultoria de mentalidade, né? De relação emocional com o dinheiro. Então vai muito além, né? Eu sou prova viva disso, né? Meus pais tiveram uma empresa durante 25 anos. E empresa familiar, o meu irmão mais novo era muito pequeno. Ele não trabalhava, mas trabalhávamos eu, meu irmão mais velho, meu pai e minha mãe. E aí tinha mais primo, cunhada, todo mundo ali junto. E naqueles tempos, que não é tanto assim, né? Nós conflitávamos muito, assim. Era tudo muito difícil, porque tinha ali, né, muito choque e tal. E a gente optou
por cada um seguir a sua vida, e o meu pai encerrou a empresa. E todo mundo fala assim, mas por que vocês fecharam? Nós tínhamos uma carta de clientes ativa muito boa, a empresa estava no auge. O último evento que a gente fez foi a inauguração do Centro de Eventos de Balneário Camboriú, que foi um big evento, assim, foi o último que a gente encerrou os trabalhos, um pouco antes da pandemia também. Só que a gente brigava muito, não valia, a gente não tinha... Naquele momento, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje de empreender. Tanto que eu saí, fui cursar faculdade e tal, aí que a gente começa a mudar. E se fosse o conhecimento que eu tenho hoje naquele tempo, a empresa estaria rodando, teria conseguido resolver os conflitos com meus pais, com meus irmãos, mas não tinha. E aí eu vejo isso nas empresas, né? Então, assim, me dói o coração ver as empresas se desestruturando, né? Acabando, terminando, como acabou dos meus pais. Hoje, meus pais estão muito bem. Graças a Deus, eles têm uma vida muito boa, muito tranquila, porque investiram no ramo imobiliário. A empresa encerrou, fechou as portas em alta. Os clientes nos procurávamos e eles falavam, tá, mas o que aconteceu? Vocês faliram? Eu falei, não. Tava tudo certo, a gente só encerrou. O contador falava, mantenha o CNPJ. Como a gente tem experiência, eu tenho muita experiência. Eu nasci dentro de cozinha, de restaurante. Então, ele falava muito pra mim assim, cara, depois tu vai querer retomar e tal. Eu falava pra ele assim, não, ramo da alimentação nunca mais quero. Criei trauma. Não quero mais. Eu falo assim agora, ramo da alimentação. Eu tive experiência por 2 vezes com o ramo da alimentação. Eu tenho toda semana. Cara, como empreendedor, amigo. Como empreendedor, não como consumidor. E aí, cara, o ramo da alimentação tem uma coisa peculiar, né? Que é o ciclo. Todos os dias tu tem que... Não todos os dias necessariamente, mas tu tem que comprar, preparar, atender, limpar e volta. Compra, prepara. Cara, isso é cansativo demais, assim, até de chegar numa estrutura onde tu possa ter colaboradores e tudo mais. Cara, é muito esforço para uma margem achatada que hoje está o nosso mercado de alimento, né? Então é bem complicado, realmente. Eu, particularmente, tenho o mesmo ranço que você tem de contabilidade, de mercado de alimento, né? E aí vocês falaram 2 coisas. Primeiro, o Ed abriu a pergunta falando de mentalidade. E aí a consultoria não é necessariamente só financeira, ela é mental. E aí você falou na sua resposta de consciência. E aí eu sempre trago níveis de consciência. Hoje, tu tens um nível de consciência muito mais apurado do que tu tinhas na época que tu empreendia com a tua família. Sim. Né? E a tua mentalidade certamente mudou, e a tua percepção sobre muitas coisas. E aí quando ele fala essa questão de desenvolvimento da mentalidade, com a evolução espiritual, enfim, qualquer que seja o conhecimento que tu vai atrás, mas que seja nessa área de desenvolver-se, né? Faz total diferença para que tu progrida no empreendedorismo. Tem muita coisinha básica que com a evolução tu consegue alcançar, né? Mas se tu só replica por 25 anos, sei lá quanto tempo, a mesma coisa, tu não tá evoluindo, tu tá só replicando, né? Então, a empresa é do tamanho do dono, né? Exato. A empresa é do tamanho, ela nunca vai passar o tamanho do dono. Exato. Então, cara, eu acho que isso aí é de primordial, é de importantíssimo a gente citar, né? Que tem a ver com o teu CPF, o teu CNPJ vai barrar no teu CPF. Enquanto o teu CPF estiver crescendo, ele vai crescer também. Caso contrário, tu estagna e ali a empresa... Só pra pontuar, eu sou muito grata a todos esses anos. Sim, da casca, né? Sou muito grata, criei muita casca. Nossa, saí de descascar batata e cebola até uma gestão, né? Estive em todos, criei muita casca ali. Mas hoje eu quero outros passos, quero outros ares, busco outras coisas. Perfeito. Dá uma percepção diferente de mundo. Mas é isso, valorizar a experiência, né? Como ela foi, porque não tem outro jeito de aprender que seja mais efetivo, né? E aí quando você se depara com o seu cliente em situações similares, que dá para fazer uma analogia, ele também percebe que você tem de onde tirar recursos para ajudá-lo, né? E... Nossa, é que é muito claro, né? Os conflitos ali, tu vê muita briga de ego, de família, irmãos, pai, mãe. Acontece muito de chegar o terceiro da família, os agregados, né? Genro, nora, cunhado, e aí fica aquela bagunça toda. E todo mundo quer tirar mais, porque eu trabalho mais, eu trabalho menos, tu faz só administrativo, então, mas eu que fico na operação, eu trabalho, então, são vários conflitos que são resolvíveis, só que precisa de alguém ali pra fazer. E assim, eu chego muito, Nádia, eu preciso de uma consultoria financeira. Meu problema é financeiro, porque é dinheiro, porque é isso, porque é aquilo.
Mas quando chegar lá, eu gosto de fazer uma visão 360, entender tudo o que está acontecendo. Olhar os setores, como é que trabalha, como é que é a relação. Olhar a operação. Olhar a cultura. Olhar a operação, como é que está acontecendo, como é que os funcionários, né, se relacionam, entender, né, o que está realmente. Porque muitas vezes o gestor não sabe o que está acontecendo na operação. Ele não sabe. Ele não vai lá perguntar. Ele não tem a vivência. Sim. Então, às vezes, uma consultoria financeira, você vai ver, olha, beleza, financeiro, mas o teu problema está aqui nesse processo. Ou o teu problema está aqui no comercial, porque o cliente está entrando e tu não dá um resultado para ele, tu demora muito, ou porque o teu script está um pouco desajustado. Então, a pessoa sempre... É bem comum o empresário achar que o problema está no financeiro. E por ter essa visão, né, mais ampla e tal... E compartilho muito isso com o Thiago. O Thiago tem outras experiências diferentes, então a gente conversa muito, a gente troca muita ideia para trazer melhorias para o cliente e entender, assim. E eu tenho que mostrar, é bem peculiar, porque eu tenho que mostrar para o cliente que o problema financeiro dele é num processo. E ele vai falar, não, esse processo não tem nada a ver. Eu atuei recentemente numa empresa que eu fiz uma inovação UAU, que foi uma coisa básica. Colocar um padrão num quadro na parede. A empresa trabalha com esses 3 tipos de padrão. Tem um padrão estrutural, e tem um padrão estético, e tem um padrão mediano. Porque quem estava lá na operação não sabia para onde que ia. Então, se eu tenho um padrão estrutural, é um padrão mais robusto. Não precisa de tanto acabamento, de tanto... São menos horas. Se eu tenho um padrão estético, daí é uma coisa que vai aparecer, é uma coisa que tem que ficar mais bonita, então ele vai, né? Ele demanda mais. Então, só colocando isso num quadro na parede... Ele conseguiu, o empresário conseguiu aumentar 30% da capacidade produtiva dele. Por quê? Porque ele não tinha mais retrabalho. O pessoal não perdia tempo fazendo uma coisa de acabamento numa coisa que era estrutural. Né? E o retrabalho. Sim. Retrabalho. Claro que não zerou, né? É muito difícil tu zerar mas reduziu drasticamente. Tem uma situação que tu falasse, eu quero uma consultoria financeira, só que tu identificou que o problema era em outro lugar. Tem um amigo massoterapeuta e ele trata muito dor nas costas das pessoas, é muito comum. Muitas vezes a pisada da pessoa é errada, o calçado que usa, o próprio pé que tem um formato diferente, enfim, e acaba que reflete nas costas. A pessoa trata as costas o tempo todo, mas não vai na causa do problema, ou seja, vai continuar eternamente tendo aquele problema, né? Mais ou menos o que tu falasse. Cara, eu até posso olhar pra ti e faço uma análise 360, só que eu identifico que não é financeiro. Ele vai continuar achando que é financeiro, vai querer tratar o financeiro. Só que, cara, olha, realmente, abaixa um pouquinho a guarda, né? Tem alguém que tá olhando aqui, tu consultou essa pessoa, olha, e aí entende, não, tá lá o teu problema, então corrige lá, né? E por isso que eu falei da cultura, muitas vezes é cultura a tua empresa, né? É cultural. É a forma como vem fazendo, e aí precisa mudar um processo, só que aí as pessoas são pouco receptivas com relação a isso. E isso acaba complicando, né? E é um desafio, né? Porque eu tenho que... O empresário já botou na cabeça dele que é financeiro. Então eu tenho que provar pra ele... Ele te paga pra te dar razão pra ele. E aí quando você não dá razão, né? É bem isso, né? Porque é teimoso. Não, mas a minha irmã costuma dizer o seguinte, a Sheila. Se você tá me contratando e quer continuar fazendo as coisas do teu jeito, então não me contrata. Exato. Né? Porque do jeito que tá fazendo, só continua. Exato. Agora, se você não quer ouvir o que eu tenho a dizer, não tem por que eu estar aqui. Perfeito, perfeito. Né? É isso aí. Não, acontece muito isso. A pessoa contrata e tu fala... Não... Mas você tem certeza? Não, mas olha só. Veja bem. Gente, o veja bem é uma coisa que me tira do sério. Eu acho que eu tenho uma crença limitante com veja bem. Já sei que eu vou falar pra ti em toda reunião agora. Veja bem, Nádia. Nádia, mas veja bem. Não tem veja bem. Tem o certo, tem o errado, tem o que vai te dar resultado. Ó, tá aqui. Tá aqui, tá escrito aqui. É porque é muito duro agora, você olhar pra uma coisa que... era pra você ter visto, né? Tipo, que alguém chega e te mostra uma coisa que é óbvia. E o cara não pode ser só isso, tem que ter algo mais. Você espera uma resposta mágica de algo assim que seja mirabolante pra justificar o teu próprio erro, né? Então, o primeiro movimento, que é eu preciso de ajuda, eu preciso de uma consultoria, já é um movimento difícil. Aí depois ouvir o cara dizer aquilo que te faz parecer falho, deve ser mais difícil ainda. Então, a mentalidade do cara é desafiada. A tua como consultora também, porque tu tem que estar provando algo, porque pra ti é óbvio, eu não tenho que estar explicando isso, eu tenho experiência nisso. É um movimento complicado, e tudo é relação humana, né? Relação humana. Tudo é relação humana. Tudo é capacidade de comunicação. E aí a minha mágica vem qual pra é? mim.
Qual é a minha mágica? A minha mágica é mostrar pra ele que o financeiro, o impacto do processo financeiro. Essa é a mágica. Porque é muito... O empresário, ele quer a mágica. E ele quer pronto, né? E outro desafio, lembrei agora que acontece muito, eu chego lá, o empresário me dá uma planilha e fala assim, me dá a solução. Não é assim que funciona. Como assim? Eu vou confiar nos dados que tu botou ali, que eu não sei nem como é que tu chegou nessa conclusão, tu tá doida? Eu fiz o trabalho para um cliente, Nádia, vou compartilhar aqui também um case. E em 30 dias a gente conseguiu compilar, aí precisamos de um tempo, né, para compilar os dados dele e tal. E, cara, ele vinha naquela situação de não enxergar realmente, porra, meu relatório tá dizendo que eu faturo tanto e que sobra tanto no final do mês, por conta de entradas e saídas ali, fluxo e caixa realmente. Mas onde é que tá esse dinheiro que eu nunca vejo no meu bolso? Eu nunca vejo no meu bolso, pô, que loucura. Aí tá, fizemos o acompanhamento por 30 dias, identificamos que só de taxa de maquininha de cartão, antecipação e por aí vai, ele tava com esse rombo, era exatamente o valor que ele sentia falta. O problema é que no registro das contas, a pessoa que fazia o relatório para ele não considerava a taxa da maquininha e a antecipação. Isso na receita de bolo ali também não é? Viu a fundo por um pequeno furinho, né? Isso dava quase 8, 10% do faturamento dele. É mais que o imposto que ele pagava. Então, fazia muita diferença. E aí, a gente conseguiu fazer ele enxergar e, aí, agora sim, agora o dinheiro tá aqui, consegui ver. Mas tava ali, né? Tava ali o tempo inteiro. Tava o tempo inteiro, só que tava saindo pelos dedos aqui. Eu já tive cliente assim também, e de descobrir que o quê? Que tá no estoque. Ou que ele tá tendo muita perda. Estoque obsoleto. A pessoa não controlar estoque, não controlar. E outra situação também, que me veio até a pessoa aqui na minha frente. Vendia muito. Muito. Produzia muito, vendia muito. Quem cobrava? Eu tenho caso assim também. É uma loucura, né? Porque a gente tem que aprender a ter uma relação honesta com o cliente e entender que por mais que o cliente, entre aspas, tenha sempre razão, por que entre aspas? Porque numa lógica de venda, o cliente tem razão mesmo que não tenha. Eu sempre digo isso no seu de comunicação. Faz de conta que ele tem, concorda, sorria, aí contorna e canaliza para o que você quer. Mas ele tem que ter a impressão de que ele tem razão, porque senão vira um confronto. Mas, se deixar, faz contigo o que tu quer, né? Hoje, na empresa, a Dani acompanhou, a Dai, minha secretária, falou assim, Edmilson, fulana, uma cliente minha, ela tá mandando o irmão dela aqui com um cheque de cliente dela, e aí a compra dela deu tanto, vai sobrar 100, ela quer receber em dinheiro? Eu disse, não, deixa em crédito pra ela, eu não sou banco, eu não tenho que fazer isso, sabe? A cliente é antiga, mas ela tem que entender, ela é empresária também, não dá pra dizer sim pra qualquer coisa, não. Acho que chega aí, já deixa em crédito, já tô comprometendo ela com a próxima compra, mas não vou fazer um negócio desse. E eu faria antigamente. Sim. Aí no dia a dia, tu vai aprendendo a dizer não. Teve uma época que porque assim, eu trabalho com suplementos na empresa e tem muito cliente de idade. E eu tenho um carinho. Tudo que é velhinho eu quero abraçar. Aí chega um senhorzinho lá negociando com ela, uma compra alta, assim, de um valor bem alto e tal. E eu começo a olhar de longe, o meu impulso é chegar perto e dar condições, dar um descontinho, um parcelamento maior e tal. E ela, percebendo isso, ela tá há 5 anos comigo, ela começou a me cortar, a Daiane. E daí ela via que eu vinha, ela só fazia assim pra mim, Ela já fazia uma cara, né, pra quem tá só... não tá no Spotify, né? A gente tá só no YouTube, então o pessoal tá vendo. Ela fazia uma cara como quem diz, nem vem, porque o cara não pediu desconto. Vai pagar como? Ele tira do bolso, né? Não tinha nenhum motivo pra eu lá oferecer um descontinho. Então a nossa cabeça em relação ao dinheiro, parece que a gente tá sempre tendo que se perceber, se vigiar, para não cair nas armadilhas, né? É verdade. Eu tenho quando meus pais encerraram a empresa, que aí, vamos encerrar, fizemos uma reunião familiar. Não, até os primos, até a terceira sucessão, acho que foi os primos, os agregados. A gente tentou, vamos ver se alguém toca, aconteceu algumas propostas. Não é interessante, vamos encerrar, porque a gente tinha um nome e tal. E aí meu pai falou assim, vamos fazer uma garagem. A gente tinha muito equipamento. Nós tínhamos 20 e poucos anos de empresa, só de prato a gente tinha 1.000. Copos, sei lá, uns 5 mil. Então, vamos fazer uma garagem. Daí meu pai falou assim, Janara, tu te responsabiliza. Como é que ele te chamou?
Ai, esse nome todo. Só meu pai me chama assim. Eu achei que vinha mijado pra mim quando falou. Nádia Nara. Não, mas é porque foi uma conversa séria. Ah, tá. Nádia, tu vai catalogar tudo e nós vamos fazer um mês de garagem aqui em casa, tal. Daí cataloguei, não sei o que, contei, fiz foto, anúncio, nananana. Serviço bom de fazer. Não, serviço top. Nossa, tinha coisa que fazia mais de um ano que tava em caixa. Gente, vocês não têm noção. Assim, ó, quando tu tirava, assim, tu tinha cada surpresa dentro das caixas. Que era uma coisa linda. Eu falei, pai, o negócio é o seguinte. Daí ele falou, eu vou vender fechado, pacote fechado. Daí eu falei, não, eu vou fazer 4 vezes esse valor vendendo, vou ficar aqui um mês. Tu me dá 30% e fica financeiro, né? Sim. Fica uma negociação boa. Não, tá, fechado. Só que assim, pai, o negócio é o seguinte. É meu, não é teu. Os produtos são meus agora. Não tem. Gente, aí as pessoas chegavam pra comprar e tal. O meu pai ficava rodando assim, ficava me rodando e me olhando. E ele fazia assim com a mãozinha, vende. E eu olhava pra ele e fazia assim, ó. Sai daqui. E assim, se eu conseguir fazer 5 vezes mais, o valor que ele queria, que ele queria vender o pacote fechado, com tudo eu consegui fazer 5 vezes mais, mas assim, correndo com ele. E quando chegava uma pessoa que eu ia abrir o portão, eu falava pra ele, sai daqui. Vai cortar grama, vai mexer nas tuas plantas, vai fazer qualquer coisa. E daí no final ele falou assim, se não fosse tu, eu tinha entregue a empresa inteira de graça, assim. Praticamente, né? De graça, mas são perfis diferentes. O meu pai já é um perfil que cede mais e tal, e eu não, eu já sou um perfil... Beleza. Tá aqui a forma de pagamento. Dinheiro, porque é uma garagem. Sim. Né? O cheque, um boleto, não. Dinheiro, a gente tava vendendo... Gente, mas acho que eu fiz uma avaliação, a gente vendeu por 40% do valor original, né? Caraca, ainda assim tipo, se fosse... Ainda assim foi 5 vezes que teu pai esperava. Então ele tinha subestimado demais o valor do negócio. Meu pai nem sabia o que tinha, era muito tempo. Muito... Nossa, geladeira tinha umas 10, freezer... Era muita coisa. Gente, é muita coisa, assim. Muito, muito absurdo, assim. Então, mas são perfis. São perfis disso de ceder mais e ceder menos. E os perfis se complementam. Sim. Tanto que, né, cada um tem os perfis se complementam. Eu sou mais a pessoa do financeiro, né, que mantém as coisas organizadas e tal. Ele pode falar melhor do que eu sobre o perfil. Meu pai já sempre foi uma pessoa mais comercial, mais de falar, de vender. E o comercial pra também funcionar, tá desconto, né? Não, então, para funcionar essa complementaridade, você tem que ter clareza do seu perfil. Sim. E entender, se não, eu funciono de tal forma, se eu entrar nessa outra área, eu vou perder dinheiro. Aí não é comigo, tem que passar para alguém que faça. Eu acho que estão sinalizando pra gente o tempo. Exatamente. Quando a gente senta nessa mesa aqui, nesse estúdio, parece que o tempo passa muito mais rápido. Nadi, eu vou pedir para que tu deixe uma mensagem pros empreendedores, seja aqui da Enflo, seja da CGESC, seja da Conage, seja das ACIs, né? E por aí afora. Deixa uma mensagem para esse pessoal, transmitindo aquilo que está no teu coração, ou que eles devem fazer para que o negócio realmente se flua na vida deles, né? E depois, como a gente acha nas redes sociais, para a gente poder deixar isso rastreável. Beleza. Não é fácil para ninguém, não imagina que porque tá sendo difícil para ti e pro outro, a grama do vizinho é sempre mais verde, mas às vezes também não é tão verde assim, não. E eu gosto muito da frase de que movimento gera movimento. Então não para. Eu ouvi em algum momento da vida, não me recordo, mas que me marcou muito, que fala assim, só consegue quem não desistiu. Então, tenta, pode ser que não seja esse caminho, pode ser que... Movimento gera movimento, é só não parar. Na minha rede social é nadi.albino, Nadi com Y, N-A-D-Y, albino. Instagram é Modelo Vencedor, é @Modelo Vencedor. Da KW Projetos é @KW Projetos. É bem no... É bem no literal, Show de bola. Edmilson. O recado é para que quem está se sentindo sozinho, tem desafios aí como empreendedor, vem para o associativismo. Tem um ambiente aqui saudável para a gente trocar, se apoiar e crescer. Show de bola. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Além do Cartão, uma iniciativa da Enflo CDL Jovem de São José. A gente vai até a próxima. Valeu! Até a próxima.